O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Você gosta dessa porra aqui? Então, se você puder, quiser e der, pinga um no nosso Apoia-se, Patreon, Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília@gmail.com. Faça um Pix. Tá, mas agora bora pra abertura. O Flávio Bolsonaro, que é considerado o moderado da família, concedeu uma entrevista impressionante à Folha de São Paulo. Alô, meu povo! É Flávio Bolsonaro! Teve uma entrevista que o Flávio Bolsonaro, senador, deu para a Folha de São Paulo. E aí gerou umas manchetes, né, que a gente vai comentar aqui. Na verdade, umas falas completamente absurdas. O senador Flávio Bolsonaro foi à Folha de São Paulo no último sábado propor um golpe de Estado ao presidente eleito em 2026. De novo. Flávio Bolsonaro declarou que para que seu pai, Jair Bolsonaro, apoie alguma candidatura presidencial em 2026, será necessário um compromisso claro com a anistia ou indulto a Bolsonaro, assegurando que, mesmo que o STF rejeite a medida, o futuro presidente garantirá que isso será cumprido, mesmo recorrendo ao uso da força se necessário, hein? Isso é ameaça de golpe. De novo! Em entrevista à Folha de São Paulo, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, disse que o eventual candidato apoiado por Jair Bolsonaro terá que conceder um indulto a ele, admitindo, é claro, a futura prisão. E mais. Calma que tem mais. Terá que garantir que o STF não derrube a medida, até com uso de força, se necessário. Até com uso de força, se necessário. Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo, não sou mais. O Bolsonaro e o bolsonarismo ainda não abandonaram a perspectiva golpista, mesmo com a ação penal em curso. O Bolsonaro, obviamente, está sendo vítima de um processo injusto de perseguição e que não tem nada de isento. Uma anistia ou indulto ao presidente Jair Bolsonaro seria uma condição para o apoio dele ao candidato da direita de 2026? Além disso, muito além disso, né? Esse que é o problema. Olha a merda aí. Uma cagada. Eu acho que a condição para o Bolsonaro apoiar, se não tiver uma anistia, por isso que eu estou falando, que a anistia é o remédio, é a saída honrosa para todo mundo, é a saída honrosa para todo mundo. É o caralho. Manda todo mundo tomar no cu. Neste momento ainda dá para fazer. Uma análise de cenário que tem que ser levada em consideração na hora de tomar decisões agora. That was a threat. Porque, vamos supor, aconteceu essa maluquice aí de condenar o Bolsonaro. Ele meteu essa. Ele tá inelegível, não vai disputar a eleição, ele vai ter que apoiar alguém. Isso já é fato consumado. Ele não só vai querer apoiar alguém, né, que banque a anistia, ou que banque um indulto, mas que eles fossem cumpridos. Mas como? Não tem como. Que numa hipótese do presidente da República dar um indulto pro Bolsonaro, o PT vai entrar com um habeas corpus aqui no Supremo. Não cabe habeas corpus, né, Flávio? Advogado, que vergonha falar isso. É inconstitucional esse indulto, como o Supremo já fez. Porque seria inconstitucional? É inconstitucional? O artigo 5º da Constituição, no inciso 44, diz que constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional do Estado brasileiro. Pode ser entendido, creio, existe, acho, grande reflexão, que uma condenação por golpe de Estado, a associação criminosa e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito está aqui nesse inciso. Sendo assim, não pode, se ele é imprescritível e inafiançável, seria imprescritível especialmente, ser objeto de anistia por parte unilateral do presidente da República. A Constituição estabelece vedações implícitas, ou seja, não precisa escrever na hipótese tal e tal é proibido, na hipótese tal e tal é proibido. De vedação, de anistia, graça, etc., nas circunstâncias como foi a do Daniel Silveira e que se estende ao caso Bolsonaro. Isso vai passar para o Supremo. Aí tem o artigo, a cabeça do artigo 102. Quem é o guardião da Constituição? É o Supremo. Exatamente. Então vai ter que ser alguém na presidência da República que tenha um comprometimento, eu não sei de que forma, Sabem sim. de que isso seja cumprido. Mas como? Maravilhoso! Não tem como. Aí eu tô te falando, é uma hipótese muito ruim. Pra caralho! Não adianta ele dizer que não, tá ameaçando o país com golpe. Porque a gente tá falando de possibilidade de força, de uso da força. Ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos. De uso da força. Eles continuam golpistas. A gente tá falando de possibilidade de interferência direta entre os poderes. Isso é ameaça de golpe. É tudo que ninguém quer. Ninguém quer. Não parece. Menos você. Não queremos ruptura. Não queremos brigar com poder nenhum. É os
seja, ou o Supremo faz o que a gente quer, ou a gente vai lá, invade, depreda, atropela, faz o diabo com o Supremo Tribunal Federal. Eu não tô falando aqui, pelo amor de Deus, tá? Não tô fazendo tom de ameaça, eu tô fazendo uma análise de cenário. Merda, porra! É algo real que pode acontecer ou não pode? Quem faria isso? Só nós. O Bolsonaro apoia alguém, esse candidato se elege, dá um indulto ou faz a composição aqui com o Congresso Nacional para aprovar uma anistia. 2, 3 meses, isso tá concretizado. Aí vem o Supremo falando inconstitucional, volta todo mundo pra cadeia. Tá certíssimo. Não dá. Isso não dá. Certamente o candidato que o presidente Bolsonaro vai apoiar vai ter que ter esse compromisso, sim. Isso é ilegal. É ilegal. Pra caralho. Mas qual seria a alternativa? Vamos supor que isso aconteça. Aí... Eu tô te falando, aí é confusão. Aí é confusão. Quem fez a bagunça? O bolsonarismo. O Supremo faz o que a gente quer. Teu cu! O senhor mencionou antes assim, sempre dentro das 4 linhas, né? Comparando. Eu tô te falando fora das 4 linhas. Caralho! Eu tô te falando fora das 4 linhas. Eu tô te falando fora das 4 linhas. Acho que não tem bobo aqui. Pô, mais claro do que daí. Mais claro. Impossível. Porque aí não tem mais remédio que exista pra você fazer uma pessoa insana como Alexandre de Moraes voltar pra normalidade, voltar a ser um juiz e não achar que é o dono do Brasil. Olha quem está falando. Que tem a própria lei, o próprio Código Penal dele, que tem a própria Constituição dele. É o contrário, né? Por que isso é um golpe? Bem, um golpe de Estado é a ruptura da Constituição por quem tem poder dentro do Estado para mudar a ordem política. De acordo com a Constituição, quem decide se algo é constitucional ou não é o Supremo. O Supremo. Nenhum outro poder. Sim, isso quer dizer que o Supremo deve interromper qualquer decisão do Legislativo ou do Executivo se considerá-la fora da Constituição. Fora das 4 linhas. Fora das 4 linhas? Fora das 4 linhas. Fora do que eu chamo de 4 linhas. Fora das 4 linhas. Isso. Se um presidente ou parlamento decidem ignorar essa autoridade do STF, está rasgada a Constituição e um golpe aconteceu. O que eu tô falando é isso. Vai chegar num ponto que isso pode vir a acontecer no futuro. E vai ser muito ruim pra todo mundo. Já li essa aí. Flashback. Eu até entendo quem tem uma postura mais moderada, vamos dizer, pra não tentar chegar a um momento de ruptura, a um momento de cisão ainda maior, um conflito ainda maior. Eu entendo essas pessoas que querem evitar esse momento de caos. Mas falando bem abertamente, a opinião do Eduardo Bolsonaro não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer. E não se engane, né? As pessoas discutem isso. A flashback. Eu tenho certeza que ninguém é isso. Não fode, porra! Eu vou fazer o que eu puder, o possível e o impossível, pra que não se chegue a esse ponto. Mas é um cenário que pode acontecer. A culpa é de quem? A culpa é de quem? Culpa é tua. Eu pergunto, né, para quem tá ali dando suporte para Alexandre de Moraes no Supremo hoje. Eles querem isso. Mano, corra, rapaz. Então, assim, o que o senhor tá falando é, se ele recebesse o indulto de um presidente eleito e o Supremo, que seria um mecanismo legal, cancelasse o indulto, aí sim o senhor acha que teria fora das 4 linhas, então aí sim seria um golpe. Aí, nesse caso. Sim, aí vai ter que acontecer alguma coisa. Não tem. Não tem. Porque certamente, se você tá vendo que a Constituição não tá sendo respeitada por quem deveria protegê-la e cumpri-la, a gente tá falando de uma ditadura. Olha só! Se você tá falando de uma ditadura, aí qualquer coisa tá valendo. É igual guerra. Na guerra, qualquer coisa tá valendo. Pois é. O que foi a luta armada no Brasil? Porra! Então, obviamente, que o presidente, na hora de escolher um candidato, como na sua pergunta, ele vai levar em consideração isso. Agora, o que se compromete em fazer o quê? Não sei. Não fode, porra! Porque a gente tá falando de possibilidade de força, de uso da força. A gente tá falando de possibilidade de interferência direta entre os poderes. Eu tô te falando fora das 4 linhas. Seria um golpe. Sim, aí vai ter que acontecer alguma coisa. Já tá claro. O que você está pedindo não é um candidato que possa afrontar o Supremo? Esse candidato Bolsonaro tem de se comprometer em atropelar o Supremo, em não respeitar a decisão do Supremo, em usar a força contra o Supremo. Sim, senhor. É um candidato que possa resgatar a democracia. Aí vai depender do ponto de vista, tá vendo? Seu Rolando Lero! Um candidato que possa sair das 4 linhas da Constituição, que esteja disposto a brigar por isso. Eu acho que sim, porque não tem outro caminho. Claro que tem. Não fode, meu irmão. Não fode! O Bolsonaro estaria já concordando com o fato de que não vai poder se candidatar e já estaria, então, fazendo um movimento no sentido de transferir o seu capital político, vamos chamar assim, de votos, né, para o Tarcísio. A oferta que está na mesa de Tarcísio de Freitas é a seguinte: ele é candidato à presidência com Michele Bolsonaro de vice. Ele vai ter de se enrolar na bandeira bolsonarista e ainda mais se tiver Michele de vice, vai ser impossível se distanciar. Agora tu aguenta, vai segurar na piroca dele até o final. Tu vai bancar esse merda lá, seu merda. Se Tarcísio precisar mesmo responder a jornalistas que ele vai peitar o Supremo, que vai desobedecer uma decisão de inconstitucionalidade, ele já se expõe como alguém que está lá para pressionar a democracia brasileira, para dar um golpe de Estado. Se acontecer daquele candidato obter o apoio de Bolsonaro, é porque ele aceitou
citou as cláusulas do edital público. Essa é uma crônica de uma crise enunciada. Medo e delírio em Brasília. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Calma. Ei, Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano. E aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e Delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e Delírio, hein? É um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, mano? Porra, seu Medo e Delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio número 33 de 2025. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora. A peleja entre o general e o seu advogado de defesa. Tamo de volta, senhoras e senhores, e a sexta foi animada, hein? Alegria. Com prisões e posteriores revogações de prisão pro sanfoneiro e o Cid. Envolvendo uma possível fuga do Cid. E com a bizarrice de que o sanfoneiro não estaria sendo preso por causa da sanfona dele. Daddy, what the fuck live for me? Mas foda-se isso tudo aí, porque o que interessa aqui são os interrogatórios. No último episódio tivemos o Cid e o Ramagem. E nesse episódio aqui a gente vai ter os interrogatórios do Anderson Torres e finalmente do General Heleno. Atenção, General Heleno. E a sua absoluta incapacidade de interagir com o próprio advogado de defesa. E imagina com uma tropa inimiga. Eu peço que o réu Almir Garnet Santos e o Dr. Demóstenes Torres venham à mesa principal. É verdadeira a acusação que a Procuradoria-Geral da República imputa ao senhor? Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Não, não, não. O senhor na polícia foi chamado para interrogatório, mas exerceu seu direito ao silêncio. Confere? Verdade, ministro. Verdade, ministro. Peço, por favor, que faça silêncio aí. Eu exerci o direito de ficar calado por orientação do meu advogado, uma vez que naquele momento não haviam sido dados a conhecer as acusações contra mim. A primeira pergunta é sobre a reunião de 7 de dezembro convocada pelo Jair! Quem mais participou com o senhor nessa reunião? O ministro da Defesa, o então ministro, general Paulo Sérgio. O general de Exército Freire Gomes, comandante do Exército à época, o próprio presidente. Jair! E em termos de reunião, foram esses. Não compreendi. Por que em termos de reunião? Meu pau em sua mão. Havia mais alguém, mas não participou da reunião. Porque creio que o coronel delator... Caralho! Ele entrou, organizou, ligou o computador e deixou o ambiente. É o que eu me lembro. Porra, coronel delator é foda, hein? Olha o passarinho cantando, que coisa bonita. Pois é assim que o rancoroso almirante vai se referir ao Cid durante o interrogatório. Caguete descarado. O almirante podia usar o termo réu colaborador, como vinha sendo usado naquele próprio julgamento no qual ele estava presente, mas fez questão de falar várias vezes em coronel delator. Vamos seguir. Essa reunião, havia vários assuntos, né? Dentre os quais o principal era a preocupação que o presidente tinha, e também era nossa, das inúmeras pessoas que estavam, digamos assim, insatisfeitas e se posicionavam no Brasil todo, normalmente em frente aos quartéis do Exército, e aquilo poderia trazer alguma dificuldade para a segurança pública. O cara mete uma dessa. O pessoal não estava só insatisfeito, o pessoal estava pedindo golpe de Estado. E estavam pedindo golpe de Estado para as Forças Armadas. Porra, o cara vai meter uma dessa? Que eles se reuniram porque estavam preocupados com o acampamento que o Exército permitiu na frente do QG. Coitado! E a gente sempre enfatiza. Permitiu, sabia que era golpista, porque tinha uma porrada de placa lá, que era o discurso público da época, e nunca fez questão de comunicar pros manifestantes ali que as Forças Armadas não embarcariam. Por quê? Não vou dizer pra vocês. E dentre os assuntos tratados, esse eu acho que ocupou uma boa parte do tempo. Não era nada sobre dar golpe, tá ok? Porra, isso é tão absurdo quanto o Cid falando que aquele plano de fuga do Bolsonaro era pra caso ele, o Jair, sofresse um golpe dos malditos milicos. E houve uma apresentação de alguns tópicos de considerações que poderiam levar a, talvez, não foi
decidido isso naquele dia, decretação de uma GLO ou de necessidades adicionais, principalmente visando a segurança pública. Fode, porra! Todos eles falam em considerações, em considerandos, como se fosse só uma análise de cenário, como se tivessem só dizendo, ó, isso aí tá no ar. O crime dos caras é considerar demais. O senhor se recorda dos considerandos? O senhor se recorda de alguns dos considerandos ou de algo que estava escrito nesse documento que foi exposto? A gente já fica esperando um... Não me recordo. Eu me lembro, talvez eu não lembre das frases, eu me lembro do conteúdo. O conteúdo dizia respeito à golpe de Estado, pressão popular nas ruas, considerando que há insatisfação, que há pessoas na porta dos quartéis, e havia alguma coisa de, talvez já de caminhoneiros, e também havia algumas considerações acerca talvez do processo eleitoral, alguma coisa ligada à forma como algumas questões eleitorais aconteceram, A fraude está no TSE. Sinceramente, eu não lembro dos detalhes. Não me recordo. Alguma coisa desimportante dessa aí, pô. Coisas que talvez tenham acontecido. Talvez. Tomar no cu, cara. O presidente também nos colocava a par das questões legais. Legal. Onde ele discutia através, creio eu, ou juntamente com o partido dele, o Partido Liberal, É o senhor Valdemar. questões de condução da justiça eleitoral, né? Se nós não ganhávamos no primeiro turno, algo de anormal aconteceu dentro do TSE. Ele nos colocava a par disso. Ele costumava falar. Imagina o Bolsonaro falando pros comandantes de força dos seus papos com o... Senhor Valdemar. O Xandão. Pergunta sobre o almirante ter dito que a Marinha estava à disposição do Bolsonaro. O senhor provavelmente, ou certamente acompanhou pela imprensa o depoimento do então comandante do Exército, que também estava presente nessa reunião, o general Freire Gomes, e do comandante da Força Aérea, o brigadeiro Batista Júnior. Nos depoimentos, seja na etapa policial, seja agora em juízo, e eu vou começar pelo comandante Freire Gomes, perguntado inicialmente pelo Ministério Público, ele, assim como o senhor, disse, abre aspas, que o presidente apresentou considerandos, esse apanhado de considerandos, sobre, segundo ele, aspectos jurídicos dentro da Constituição, por isso não causou nenhuma espécie. A partir disso, o Procurador-Geral da República perguntou se ele teria feito alguma advertência ao presidente, como ele disse na fase policial. Entre aspas, o comandante Freire Gomes está no inquérito policial. O Exército não participaria da implementação desses institutos visando reverter o processo eleitoral. O senhor se recorda disso? Eu não me recordo que ele tenha dito isso nessa reunião. Não me recordo. Ele disse que o senhor teria sido o único que colocaria as tropas da Marinha à disposição. Isso ocorreu ou não? Não, senhor. Não ocorreu. O senhor nem tocou nesse assunto. O senhor vai ter essa oportunidade. O senhor não tocou nesse assunto. Senhor ministro, como eu lhe disse há pouco, não houve deliberações, nem o presidente não abriu a palavra para nós. Pois é, olha só. Que delícia! É a palavra do ex-comandante da Marinha contra a palavra do ex-comandante do Exército. Ai, que gostoso. E o almirante não é lá muito discreto, né? Ao longo do depoimento, ele vai dar várias indiretas pra cima dos dois outros comandantes. Então, eu, como é normal na minha atitude, eu me atenho às minhas funções e às minhas responsabilidades. Você sabe o que significa ser passivo-agressivo? Faz parte do... Presta atenção que é importante, pessoal. Às vezes, lendo alguns desses depoimentos, eu tenho certa dúvida de procedimentos, porque o senhor sabe que nós estamos tratando de militares. Foda-se, são organizados, que nós não somos... Os militares são organizados. Não. A Marinha é extremamente hierarquizada e nós seguimos bem à risca o Estatuto dos Militares. Bora, galera! Então,
eu não vejo espaço. O Estatuto dos Militares diz que a um subordinado é dado apenas o direito de pedir por escrito uma ordem que ele receba e considere flagrantemente ilegal. A um subordinado é dado apenas o direito de pedir por escrito uma ordem que ele receba e considere flagrantemente ilegal. Fala direito, porra. Fala direito, rapaz. Então, até que isso aconteça, para mim, ilações, discussões, eu vi aqui coisas como conversa de bar. Eu era o comandante da Marinha, eu não era assessor político do presidente. E eu me ative ao meu papel institucional. Pois é, a incrível arte de produzir frases que não significam nada. Ele disse que, ao subordinado... é dado apenas o direito de pedir por escrito uma ordem... Peraí, subordinado pede ordem? Como assim? Aí ele continua. Uma ordem que ele receba... Como assim que ele receba, pô? Não foi ele que pediu? E considere flagrantemente ilegal. Pô, ele pediu e ele mesmo considera ilegal, porra? Como assim? Como assim? Ou seja, óbvio, a frase não faz o menor sentido e não é isso que ele quis dizer, né? Aí a gente aqui pensou em duas possibilidades. Ou o subordinado só pode reclamar por escrito de uma ordem que ele considere ilegal, ou o subordinado só pode reclamar da ilegalidade de ordens manifestadas por escrito. Eu tô mais nessa segunda opção aí. Aí depois o Marechal, numa frase incompleta também, porra, fala direito, rapaz. Parece sugerir que até que a ordem apareça por escrito, não é a ordem, é uma conversa de bar. Mas aí a gente teve que olhar essa merda. E nas partes sobre obediência e recusa de obediência do Código Penal Militar, até onde a gente pôde ver, não tem nada disso. Qual é o quê? Ordem oral a subordinado agora não é considerado ordem e, portanto, não precisa ser cumprida até que formalizada por escrito, porra? É óbvio que não. Mas, vamos seguir. Porque o almirante consegue ser ainda mais cretino que o Gomes Freire, Freire Gomes. Foda-se. E olha que o general se esforçou pra caralho. O senhor era crítico às urnas eletrônicas? Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Não parece. Há uma declaração do senhor na mídia, dia 14/5/2022, às vésperas. 14 de maio de 2022, sinalizando apoio. E o senhor agora mesmo disse corretamente que os militares devem ser até o seu papel institucional. Isso aí é sarcasmo! E o senhor não é conselheiro político, não era conselheiro político do presidente da República. O senhor deu uma declaração sinalizando apoio às falas do presidente, então presidente Jair Bolsonaro, sobre a auditoria nas urnas eletrônicas, dizendo, abre aspas... Bom, o presidente tem feito crítica, mas não é só o presidente que faz crítica. Muita gente faz crítica das urnas há muito tempo. O presidente da República é o meu chefe, é o meu comandante. Ele tem o direito de dizer o que ele quiser e eu tenho o direito de nada dizer sobre o que ele diz. O que eu digo pessoalmente como comandante da Marinha é que, como comandante da Marinha, eu quero que os brasileiros tenham certeza de que o voto deles vai valer, de que quem eles colocar na urna vai ser contado e quem ele escolher de uma forma limpa, transparente, babaca pra caralho, como demanda as leis, a Constituição Federal e as leis nacionais serão validados. É isso que me interessa como comandante da Marinha, que como comandante da Marinha eu não quero ver o meu povo brigando entre si por dúvidas. Então, quanto mais transparência, quanto mais auditoria, melhor para o Brasil, que nós teremos muito mais certeza do resultado e toda a vida nacional seguirá com mais calma. Isso durante a inauguração da estátua Almirante Tamandaré. O senhor se recorda disso? Perfeitamente, ministro. Essa é a posição institucional do comandante da Marinha? Senhor, mas eu disse mais do que isso. Talvez o senhor tenha a reportagem completa. Por favor. As aspas do Moraes são diferentes do que a gente colocou aqui. A totalidade da fala dele tá aí. Além de oficial da Marinha, eu fui gerente de projetos, desenvolvi o sistema de apoio, a decisão que a esquadra usa para controlar áreas marítimas, o jogo de guerra da Escola de Guerra Naval. Eu tenho conhecimento de tecnologia, da informação e outras ferramentas. É de meu conhecimento que quanto mais, e isso eu disse na entrevista, quanto mais auditorias, quanto mais verificações nós fizermos nos sistemas digitais, sejam eles quais forem, nós teremos uma maior certeza de que esse sistema faz tão e apenas somente aquilo para o qual ele foi desenhado, digamos assim. Então essa é a tônica da entrevista que eu dei. E é como se o contexto não importasse em absolutamente nada. O senhor disse, agora que o senhor é especialista em tecnologia. Fui um dia. Fui. Uma vez especialista, como se diz nas Forças Armadas, é eterno comandante. O senhor acompanhou a comissão. As Forças Armadas encontraram alguma fraude, alguma
algum problema nas urnas eletrônicas? Não que tenha chegado ao meu conhecimento. Repara, na entrevista lá atrás, ele poderia ter falado: quanto mais auditoria melhor, quanto mais verificações melhor, mas até o momento não existem dúvidas quanto ao sistema eletrônico de votação no Brasil. Mas ele não falou isso. E agora, nessa última manifestação dele, ele poderia simplesmente ter falado não, mas falou não que tenha chegado ao meu conhecimento. Pois é, vai ver, tem, e o almirante só não foi avisado. Em querer botar feio na nossa liberdade de discutir eleições pelas mídias sociais, onde vamos chegar de termos um sistema eleitoral que você pode não comprovar que não é fraudável, mas você não tem como comprovar também que não pode ser fraudável. Nem que não tem, nem que tem. Almirante, eu queria tocar num outro assunto que à época foi muito divulgado pela mídia. No dia em que seria votada a emenda constitucional para introdução do voto impresso pelo rosto do senhor, o senhor já sabe qual vai ser a pergunta? Sei. Geralmente eu sou um cara que invisto mesmo que diz respeito à paquera, meu. No dia em que seria votado, houve uma novidade. O senhor foi à Marinha, e o senhor como comandante, o senhor foi entregar um convite ao presidente da República, salvo engano, com 3 blindados. Um desfile militar que aconteceu com a presença do presidente Jair Bolsonaro, exatamente no dia em que existem muitas críticas ao governo por conta da votação da PEC do voto impresso no Congresso. Eu não se lembra se eram 3, 4, com alguns blindados da Marinha. Porra. Era mais do que isso. É verdade. Que até naquele momento alguns estavam meio esfumaçados. Cruel. O senhor se recorda? Por isso deu muita repercussão. Mas isso foi, naquele momento, até pela novidade, isso foi entendido como uma pressão ao Congresso Nacional, porque foi exatamente no momento em que se debatia na Câmara dos Deputados e seria votado. Ouçam o rufar dos tambores, garantidores da lei e da ordem. Tá dizendo o quê? Se não houver voto impresso e contagem pública de votos, não haverá eleição ano que vem. O senhor já disse que se recorda. É porque essa novidade, naquele exato momento, os chineses dizem... A máfia chinesa. Eu falei a palavra China hoje, mas eu não falei. Os chineses dizem que coincidências não existem. Teria sido uma coincidência, almirante? Não existem até certo ponto. E repara só na desculpa que ele vai dar. Uma das missões que eu me atribuí ao assumir o comando da Marinha era dar a conhecer à sociedade brasileira das capacidades da Marinha do Brasil. É comum, quando a gente vê pessoas militares fardados de camuflado, ou a gente vê um carro de combate, um tanque, como falam por aí popularmente, nas ruas, as pessoas acharem que é o exército que está ali. E a Marinha tem essas capacidades. Todos os anos, na cidade aqui de Formosa, a Marinha realiza uma operação. Essa operação é planejada. Primeiro, ela é colocada no planejamento para o ano seguinte. Segundo, no exercício financeiro daquele ano. São alocados recursos ao início do ano. E esse planejamento logístico é feito com meses de antecedência, senhor ministro. Porque esses blindados, inclusive os que fumaçavam, eles vêm do Rio de Janeiro. Eles não ficam aqui. Então isso é planejado com antecedência de 3, 4, 5 meses às vezes. E eles vão até Formosa, fazem um exercício maravilhoso naquele terreno lá que o exército tem, com lançamento de mísseis, com exercícios de tiro de precisão de aeronaves. E o povo brasileiro, pagador de impostos, contribuinte, que deveria conhecer como o recurso é gasto, do mesmo jeito que a Marinha faz quando os seus navios atracam nos portos, abre a licitação pública para as pessoas verem, olha, o dinheiro de vocês está aqui, nós estamos cuidando disso. Nessa situação, ninguém vê. Então, eu, ao assumir o comando em abril, eu falei, olha, nós vamos fazer uma visitação pública com esses veículos aqui na esplanada. Ou seja, todo mundo pode ver. E teve muita gente. As mães levaram as crianças e tal. Tem certeza? Contudo, isso não foi programado para o dia da votação no Congresso. Com certeza. Terrível festival de coincidências. Como o senhor pode imaginar, algo planejado há tanto tempo atrás é difícil, digamos assim, a Câmara alterou isso com, 4 dias de antecedência, 5 dias de antecedência. Eu não teria nem como fazer essa mudança. Então, neste caso em particular, eu tenho que discordar dos chineses. Foi uma coincidência. Com certeza. Vamos passar para a reunião de 14 de dezembro no Ministério da Defesa com Paulo Sérgio.
Parabéns. E os comandantes? O ministro, ao nos convocar, vamos lembrar que nós estamos em 14 de dezembro de 2022. Uma quarta-feira. Não saberia dizer, mas ruído, boato, continuava as pessoas, principalmente aqui no SMU, em frente ali ao QG do Exército, e essas eram as nossas maiores preocupações. O crime dos militares é se preocupar demais. É muita preocupação. Meu pau em sua mão. E essa reunião do dia 14 é maravilhosa por qualquer ponto de vista. O Gomes Freire disse que a reunião foi estranha, que mal começou e já acabou. E olha o relato do Garnier. Senhor ministro, essa reunião, ela foi uma reunião, para dizer no mínimo, estranha. Estranha, né? Estranha porque ela meio, coisa rara nas nossas reuniões, ela meio que se encerrou antes de começar. Esse cara precisa de um chá de macho catuaba. Eu fiquei com a impressão de que eu tinha chegado um pouquinho depois dos outros dois colegas. Estavam os três sentados, essa é a minha lembrança. Quando eu entrei, eu já percebi que tinha havido algum tipo de desentendimento. Parece que houve um certo desentendimento. Ou de alguma discussão anterior tinha acontecido e a reunião foi encerrada. Está cancelada. Eu não tive... O ministro não abriu nenhuma pauta adicional, parecia estar chateado. Bastante chateado. Chateado. Com o desenrolar da conversa e a reunião foi encerrada. Acabou. Ou seja, eu não tive nem participação ativa nenhuma nessa reunião porque eu não vi assunto, digamos assim. E o almirante foi pego na mentira, hein? Pega na mentira. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Eu vou ler um trecho aqui do depoimento do Brigadeiro Batista Júnior, no dia 21 de maio agora de 2025, exatamente sobre essa reunião. Então, entre aspas, Brigadeiro Batista Júnior. Quando eu entrei, eu fui o último a chegar na reunião. O almirante Garnier estava de costas para mim. Ai, que delícia! O general Paulo Sérgio de lado. De ladinho a gente gosta. E o Freire Gomes de frente. Eu entrei e sentei ao lado do Garnier. Imediatamente a reunião começou e o general Paulo Sérgio disse o seguinte: passarinho que come cu não sabe a pedra que tem. Eu, Batista Júnior, eu perguntei para ele, esse documento, o documento estava na mesa dentro de um plástico. Falei, esse documento prevê a não assunção no 1º de janeiro do presidente eleito? E ele falou, o general Paulo Sérgio, sim. Tá na mesa. E aí eu falei, não admito sequer receber esse documento. Ficou nervoso. Não ficarei aqui, levantei, saí da sala e fui embora. Tchau, querido. Paciência, me desculpa, tchau. O senhor se recorda disso? Eu não me lembro desse diálogo. Não se recorda? Desse diálogo, não, senhor. Não me recordo. O senhor se lembra de algum diálogo? Eu me lembro que as pessoas estavam com aquela cara de que comemos e não gostamos. Alguma coisa já tinha acontecido, mas eu não me lembro. A memória dos comandantes não é lá muito prodigiosa. Ninguém liga um pro outro e fala, pô, vem cá, que parada esquisita, né? Cheguei lá, tava todo mundo com a cara de cu, que porra é essa? Não tem fofoca nas Forças Armadas. Podemos fofocar? Fofoca. E o Garnier não perde uma oportunidade de se colocar do lado dos outros comandantes. É impressionante. Não vi o Brigadeiro Batista Júnior dizer isso. Acho até que isso não se coaduna com a atitude de um comandante de força, se o senhor me permite. Não é um comandante, não diz ao ministro da Defesa palavras dessa natureza. Como eu lhe falei, até que alguma ordem seja dada e essa ordem seja flagrantemente legal, o Estatuto dos Militares não faculta ao militar ficar inventando, tendo ilações ou criticando coisas que estão na cabeça de outrem, principalmente se esse outrem for o seu chefe. Nesse ponto já não era lá bem uma ilação, né? A denúncia do Procurador-Geral da República destaca uma mensagem enviada exatamente no dia dessa reunião no Ministério da Defesa, dia 14 de dezembro de 2022, uma mensagem enviada pelo general de reserva Laércio Virgílio. O senhor conhece esse general? Não, senhor. Ao general Freire Gomes, afirmando nessa mensagem, abre aspas, Marinha está coesa, e na tentativa de pressionar o general Freire Gomes. O senhor não conhece esse general de reserva, então também não tem consciência, não tem conhecimento dessa mensagem. Não, senhor, mas tenho que agradecer ao general Laércio, porque tudo que um comandante quer é que a sua força esteja coesa. Mas que filho da puta, olha aí, veja você. Porra, era pro Careca mandar um... É babaca pra caralho. Porra, faltou... Ousadia,
Pro maridão de Dona Vivi. O senhor teve notícia que após o dia 14, as redes sociais passaram a atacar o general Freire Gomes, Freire... Foda-se! E o tenente brigadeiro Batista Júnior? Sim, senhor. E o senhor sabe o motivo disso? Em 50 metros, tire o cu da reta. Redes sociais, senhor ministro. Acho que o senhor é alguém que mais lida com essa questão. Mas eu nunca fui atacado por elas. O cabeça de piroca! Nem eu. Aliás, desculpe. Eu também fui atacado por elas. Seria leviano dizer que não fui. Fui também. Não tem graça, cara. O senhor saberia dizer por que a orientação era para sentar o pau no Batista Júnior e elogiar o senhor? Essa mensagem, ela diz o porquê sentar o pau no Batista Júnior. Fechado em mordomias, buscando vantagens antes do governo terminar. Então, ela diz isso. Porque me elogia, não sei. Não fode, porra! E curiosa estratégia de defesa, hein? O almirante é incapaz de não criticar os outros comandantes. Devo admitir que sou réu, confesso. Agradeço ao almirante Garnier. Senhor. E eu passo a palavra ao ministro Luiz Fux. Luiz, fuck you! Bom dia, ministro Alexandre de Moraes. Irmão, bom dia ao caralho, parceiro. Porra, caralho, porra. O senhor participou de alguma reunião em que um dos integrantes da cúpula superior das Forças Armadas ameaçou prender o presidente da República? Não, senhor. Ouviu falar sobre isso? Ouvi na imprensa. Até achei, se o senhor me permite, eu achei surreal. Não faz parte das normas das Forças Armadas, da hierarquia, disciplina, atitudes dessa natureza com esse contexto. Bora, galera! E lembra que o general jurou que as reuniões em dezembro eram para discutir a questão dos manifestantes acampados, a questão de segurança pública, etc? Nem quando se demonstrou uma preocupação, porque o senhor aqui no início do seu depoimento, o senhor disse que as Forças Armadas tinham muita preocupação. É meu pau em sua mão. Sim, senhor. Preocupação com o quê? Com a puta que pariu. Preocupação com a questão das pessoas na rua insatisfeitas, que isso pudesse descambar para quebra-quebra, para algo que perdesse, que os órgãos de segurança pública pudessem vir a perder o controle, ou imaginarem que isso poderia acontecer. E isso traria responsabilidade normalmente para o último bastião desse negócio, que são as Forças Armadas. E isso traria responsabilidade normalmente para o último bastião desse negócio, que são as Forças Armadas. Essa conta irá para as Forças Armadas. Então, essa é uma preocupação. Os militares, tendo proclamado a República, julgaram-se donos da República e nunca aceitaram não ser os donos da República. Agora, as Forças Armadas, aliás, seria esquisito não fosse assim, sempre estão prontas para as suas missões constitucionais. Pelo artigo 142, no caso de conflito de poderes do Judiciário com o Legislativo, do Judiciário com o Executivo, do Legislativo com o Executivo, 142 diz: quem tem que repor a lei e a ordem são as Forças Armadas. É o caralho. O que vale dizer, poderá acontecer com essas invasões permanentes de competência do Supremo Tribunal Federal nas funções legislativas e nas funções executivas, um dia se recorra àquele que o Constituinte colocou como poder moderador. Eu sou da Escola do Comando do Estado-Maior do Exército, sou emérito lá também. Há 33 anos, quase todos os generais ouviram minhas aulas sobre direito constitucional. Tá aí, ó. Agora sobre o 8 de janeiro de 23. A guerra! Guerra! A guerra! A guerra! A guerra! Senhor ministro, eu passei o comando no dia 31 de dezembro de 2022, formalmente por decreto do então presidente Jair Bolsonaro, que a meu pedido me exonerou e nomeou interinamente, até que o presidente Lula fizesse, o atual comandante, o almirante Olson. Sendo muito franco com o senhor, eu estava emocionalmente sobrecarregado. Poderia continuar, porque na guerra vai ser pior e eu fui treinado para isso. Mas eu estava emocionalmente sobrecarregado e ao passar do comando, eu me desliguei completamente. Coitado!
lado. Como assim na guerra vai ser pior? Porra, não assusta a gente não, ô caralho. Mas porra, alô Bolívia! Não dá pra continuar, tá passando mal. A tal ponto que eu me lembro bem desse dia, eu estava em casa assistindo a televisão e comecei a ficar chocado com aquilo. Foi pra mim uma cena muito forte, eu fiquei muito chocado. Chocada. Tive até consequências físicas, fui depois... É a questão do cocô. Porque foi algo muito, muito triste. Cara, isso é muito som, irmão. Vive um drama, o emocionalmente carregado almirante. E o Xandão se tocou que esqueceu de perguntar uma coisa importante. O senhor disse aqui que o senhor é extremamente institucional. A sua mão é meu pau. Segue o Estatuto dos Militares. E nós sabemos que a força mais tradicional das armas é a Marinha, a mais antiga. Eu gostaria de perguntar ao senhor, o senhor disse agora quando passou o comando, pela primeira vez na história um comandante não compareceu à cerimônia de transmissão do cargo. O novo comandante da Marinha, Marco Sampaio Olsen, tomou posse hoje sem a presença do antecessor. O que sabemos todos é um momento extremamente formal e importante das Forças Armadas e principalmente da Marinha, que é realmente a mais tradicional. Por que o senhor não foi na transmissão de cargo? Eu agradeço ao senhor a pergunta, senhor ministro, porque eu já li umas 20 matérias de jornal, já ouvi dizerem tudo sobre isso e nunca ninguém havia me perguntado o porquê disso. Ah, vai se lascar, porra! Aham, ninguém perguntou. É mentira dele! E o almirante também não pensou em explicar. Só trato de questões passivamente. Mas valia explicar porque pela primeira vez na história deste país, um comandante de força faltou a troca de comando. E troca feita em 2022, sem a presença do Lula no palco, hein? Hierarquia, disciplina, honra e palavra são coisas muito caras a nós marinheiros. E adivinha as palavras que vêm na sequência, imediatamente depois. Mais ou menos. Mais ou menos. Tá, calma. Mais ou menos. Logo depois do primeiro turno, o Brigadeiro Batista Júnior, em uma reunião no Ministério da Defesa, juntamente com o ministro Paulo Sérgio e o general Freire Gomes, na mesa, disse que pela conturbação, pela polarização... Por isso que o Brasil não vai pra frente. Palavra melhor, da eleição... Bolha militarista, da bolha de direita, da bolha conservadora... Que seria melhor que nós todos passássemos o comando ainda no governo do presidente Bolsonaro. Ele meteu essa. Lembrando que o então comandante do Exército... O então comandante do Exército, general Gomes Freire Gomes, né? É o contrário. Falou isso aqui, ó. A solicitação de que nós passássemos, no meu caso específico, que eu passasse o comando após o dia 31, dia 1º, já com o novo presidente, eu explanei para o senhor ministro e ele entendeu e agradeceu que apenas por uma questão de deferência ao presidente e por ter sido nomeado por ele, eu gostaria de passar a minha função ainda sob o comando do general... O que é um ato falho? Presidente Bolsonaro. Ele entendeu isso, agradeceu. Muito obrigado. Inclusive foi a passagem de comando, o ministro Múcio. O que ele disse? Juntamente com o ministro Paulo Sérgio. Chateado. E foi uma transição bastante tranquila, sem nenhum percalço. Tá, mas volta pra maravilhosa explicação do almirante. Liberta, DJ. Naquele momento... Naquele lugar... Talvez o general Paulo Sérgio até se lembre disso. Transparência! Eu disse que isso não era o assunto mais importante do momento, que o assunto mais importante do momento é que nós continuássemos acompanhando tudo, a fim de que não houvesse surpresa de confusão, de quebra-quebra ao longo das eleições e estivéssemos ali prontos. Que devíamos discutir isso, se fosse o caso, após o segundo turno. E houve ali naquele momento uma combinação nossa de que as três forças passariam o comando antes que se encerrasse o mandato do presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque eles quiseram assim, tá ok? Mas os comandantes se reuniram e foda-se o presidente eleito. Eu, sinceramente, fico muito puto. Todo mundo ia passar o comando e meter o pé ainda em 2022. Eu reservei o dia 28 de dezembro. Disse, inclusive, isso ao almirantado, que é o órgão de assessoria do comandante da Marinha, os 4 estrelas. Ficou assim, planejado. Então, tudo bem. Após um pouco mais de tempo, eu não sei precisar o senhor a data,
até que o presidente eleito declarasse publicamente a escolha do comandante dele para o Exército, para a Marinha, para a Aeronáutica, enfim. Então foi escolhido o almirante Olsen para a Marinha. Após a escolha, o almirante Olsen, vendo o que vinha acontecendo, o general Freire Gomes, por exemplo, passou para o general Arruda no dia 26 de dezembro. E o brigadeiro Batista Júnior não tinha nada que dissesse que ele não ia passar no dia 22. Então o almirante Olsen, vendo aquela situação, me procurou e disse: olha, Garnier, eu gostaria de passar o comando no início de janeiro, já com o novo ministro empossado, enfim, que ele possa presidir a cerimônia. Zé Moço, me permite, eu sou apaixonado por você, Zé Moço. Reitero meus agradecimentos e minha homenagem ao meu antecessor, ministro Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Bom, mas por essa lógica aí, o almirante teria ficado constrangido com as posturas dos então comandantes do Exército e da Aeronáutica. Que beleza. Bom, mas pelo menos um dos comandantes achou absurdo passar o comando em 22 ainda. Eu entendi a posição dele, não queria criar embaraços ao novo comandante para que ele fizesse a cerimônia da forma como lhe aprovesse, mas eu disse a ele que eu tinha compromisso assumido com o ministério ao qual eu pertenci e com o qual eu ombreei durante todo esse tempo. E que por esta razão, se ele realmente assim decidisse, eu não estaria presente. Compromisso maior com o ministério do que com a força, olha aí. E aí, confesso ao senhor, isso não foi com alegria que eu disse isso a ele, porque nós temos cerimônias, tradições. Isto sim é a tradição! Exatamente. O comandante da Marinha, quando se despede, ele tem direito a salva de canhões, tem direito a desembarque de lancha e tudo. Ah, coitado! E eu não tive nada disso. Eu acho muito triste. Eu havia programado toda a cerimônia no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, não era nem aqui em Brasília. Acelera bem! Porque eu comecei a minha carreira na Marinha aos 10 anos de idade, na Escola de Aprendizes de Operários da Marinha. Legal. E eu queria, depois de 52 anos na Marinha... Não tem como não se emocionar! Eu queria me despedir lá. Ele realmente se emociona com isso. Olha o discurso de posse dele. Graças à Marinha, aprendi a ser torneiro, carpinteiro, eletricista, soldei cavernas em meus primeiros navios. No discurso de posse dele, ele também diz isso aqui, ó. Recentemente, pela indicação do senhor ministro da Defesa, general de Exército Walter Souza Braga Neto, que é um bosta, guerreiro de selva, guerreiro, experiente chefe militar, fui selecionado pelo senhor presidente da República para o mais honroso cargo da Marinha do Brasil. Senhor ministro, conte com minha incondicional lealdade e com toda a minha dedicação ao serviço da pátria. Tá, mas já que a gente foi pra posse do Garnier, vale falar desse contexto. Por que o comando das três forças, incluindo a Marinha, foi trocado ali em março, abril de 21, no meio do governo Bolsonaro? Depois de demitir o ministro da Defesa, o presidente Jair Bolsonaro mandou trocar os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. Eles foram comunicados pelo general Braga Neto, substituto de Fernando Azevedo, que deveriam deixar os postos imediatamente. Bolsonaro, por várias vezes, insinuou usar o Exército para defender seus pontos de vista. Depois de autorizar a troca nos comandos, Bolsonaro disse a apoiadores que age com base na Constituição. A minha linha de ação são as 4 linhas da Constituição brasileira. Chato pra caralho. E sempre disse para todo mundo, mais importante que a tua vida é a tua liberdade. Significa. Caberá a Braga Neto, com aval do presidente, escolher os substitutos das Forças Armadas. Esse Braga Neto, que é o novo ministro, que é um bolsonarista... Um dos mais cotados para o Exército é o general Marco Antônio Freire Gomes. Foda-se. Mas antes dele, há 4 generais que, por ordem de antiguidade, devem ser considerados. Significa. O Ministério da Defesa informa que os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica serão substituídos. Os cargos teriam sido pedidos pelo presidente Jair Bolsonaro. Essa preocupação com a politização dos quartéis. Bolsonaro queria dar um uso político ao Exército, às Forças Armadas, e o ministro da Defesa resistia a isso. Analistas associam a mudança ao descontentamento dos 3 agora ex-comandantes sobre a decisão de Bolsonaro de demitir o então ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, na segunda-feira. O militar seria relutante com as tentativas do presidente de interferir nas Forças Armadas. Tá, agora volta aí. Vamos seguir. Não sem antes mencionar que o Garnier, na posse do Olsen, não só não foi como mandou uma nota insuportavelmente protocolar e chata pra caralho. Mensagem do
comandante da Marinha exonerado. Ao fim de uma longa e desafiante navegação de cerca de 52 anos a bordo da nossa querida Marinha, gostaria de externar o privilégio e a satisfação pela oportunidade que tive de, no honroso cargo de comandante da Marinha, ter liderado uma valorosa tripulação de homens e mulheres do mar, marinheiros, fuzileiros navais e servidores civis, que tanto contribuem para a soberania, o progresso e o desenvolvimento do nosso país, e que tenho certeza continuarão trabalhando de forma unida e abnegada para que a nossa bicentenária Força Naval logre mais 200 anos de bons serviços prestados à nação e ao povo brasileiro. Chato pra caralho. Pô, o cara não só não vai, como fica torturando os outros à distância. Agora sim, volta. Vamos seguir. Porém, fiz toda a passagem de comando institucional, como está previsto na Ordenança Geral para o Serviço da Armada. Passei todo o serviço ao Almirante Olsen e à sua equipe. Mas a cerimônia, que é um ato bacana, interessante, mas é simbólico, eu não fui em respeito ao acordo que eu tinha me apalavrado com o ministro da Defesa e os outros comandantes. Pois é, mas o Paulo Sérgio estava lá na posse do Olsen. Ressalta-se as presenças: senhores ex-ministros de Estado da Defesa, Geraldo Magela da Cruz Quintão, Raul Jugman, Fernando Azevedo e Silva e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. E olha só quem mais estava. Senhor ex-comandante do Exército, General de Exército Eduardo Dias da Costa, Vilas Boas. Volta pro Garni. O Brigadeiro Batista Júnior, por razões que eu desconheço, foi mudando a data de passagem dele e passou no dia 2 de janeiro de 2023. Então essa é a razão. Pois é, foi dia 5, não dia 2. Pois é, os comandantes combinaram de passar o comando em 22, o que é um completo absurdo. E pegou tão mal que o novo comandante da Marinha, indicado pelo Lula, exigiu troca de comando em 23. E aí depois o então comandante da Aeronáutica cedeu e adiou para 23 a troca de comando na Aeronáutica. No fim das contas, a única força que passou o comando em 22 foi o brioso Exército Brasileiro. Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga, punheta para todo mundo. Que a gente está na bolha, todos nós estamos na bolha. Todos nós somos da bolha fadada, da bolha militarista, da bolha de direita, da bolha conservadora. A maioria de nós somos dessa bolha. E olha o discurso feito pelo comandante da Marinha no dia 15 de dezembro de 22. Está publicado lá no próprio canal chamado Almirante Garnier no YouTube. Esforcem-se desde o início a cada dia, a partir de hoje e de amanhã, para serem aquele líder que vocês gostariam que os liderasse. Isso é muito profundo, não é trivial, não é facilmente interpretável. Mas todos nós queremos líderes justos, líderes coerentes. Nós não queremos líderes frouxos, não queremos líderes bonzinhos, não queremos líderes tiranos. Nós queremos homens de valor à frente da nossa tropa. Muitas vezes queremos navegar em direção ao porto seguro em linha reta, mas a tempestade nos impede. E nós temos que navegar de acordo com o que aprendemos a navegar para contornar furacões, a fim de não perder o nosso barco, de não colocar em risco nossa tripulação. Mas saibam, senhores, que a manobra de tempestade guinará novamente o barco em direção ao porto seguro que queremos, e lá chegaremos. Pode demorar um pouco mais, mas chegaremos. O importante é que estejamos sempre todos juntos, unidos. Tá todo mundo unido, trabalhando, calma, cara. Volta de novo pro Garni. Só aproveitando aqui mais uma complementação, nessa reunião dos considerandos, o senhor se recorda se foi tratado a prisão de alguma autoridade? Não, senhor. Nessa reunião, o que eu me recordo é que após os considerandos, como disse para o senhor, me parecia que era assim, novas ideias que estavam em análise. Presta atenção que é importante, pessoal. E o presidente Bolsonaro, com todo respeito... É tipo o famoso vai tomar no cu, com todo respeito. Com todo respeito a ele que eu tenho, ele fala de várias coisas ao mesmo tempo. E ele ainda segue falando, se o senhor vê o presidente dando entrevista, é normal o jeito dele, ele fala muita coisa ao mesmo tempo. O Bolsonaro não é uma pessoa normal. Não é uma pessoa normal. E olha o almirante falando do Batista Júnior, então comandante da Aeronáutica. Em nossas reuniões, não essas aí, até outras anteriores, ele tinha a ideia de que podia dar assessoramento político ao presidente. Eu achava aquilo tão desnecessário, no sentido de que, não, presidente, o senhor tem que ter um plano de comunicação melhor, o senhor tem que... Eu não era assessor do presidente, eu era o comandante da Marinha. Pois é, o problema do governo Bolsonaro não era só de comunicação. Paralelepípedo de craque? Paralelepípedo de craque? Paralelepípedo de craque. Entra em cena o Demóstenes Torres, advogado do interrogado. A nota do dia 11 de novembro. O colaborador disse que, primeiramente, ela foi realizada a mando de Jair Bolsonaro. Ontem ele já disse que não tinha tanta certeza de quem mandou. Mas os dois outros comandantes disseram que essa nota surgiu pela iniciativa dos senhores. O senhor pode dizer quem foi que teve a ideia de fazer essa nota e se o presidente Jair Bolsonaro mandou os senhores elaborarem essa nota? Senhor ministro, a iniciativa
A mim, aconteceu por intermédio do general Freire Gomes. Foda-se. Tanto que nós tivemos reuniões, tivemos uma reunião na casa dele, ele nos convidou na véspera dessa, onde ele apresentou essa minuta. A preocupação maior era dele, porque era onde havia realmente muita gente concentrada, gente de fora, né, civis, e ele, para mim, foi o autor da iniciativa a qual eu aderi e concordei com a iniciativa dele. Eu não tenho como dizer se o presidente deu essa ordem. A mim não deu. Pois ele tá falando daquela nota publicada em 11 de novembro de 22, intitulada As Instituições e ao Povo Brasileiro, onde fala aquele negócio, as Forças Armadas sempre presentes e moderadoras nos mais importantes momentos da nossa história. O cara concordou com isso. Bom, mas o Demóstenes tenta livrar a cara do ex-almirante daquela reunião ministerial de 5 de julho, que foi gravada e todo o Brasil viu. No dia 5 de julho de 2022, o senhor participou da reunião promovida pelo presidente Bolsonaro? Por favor. O senhor se refere à reunião ministerial que foi gravada e publicada aí pelo excelente trabalho que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República fizeram sobre esse inquérito, certo? Sim. Que rasgação de seda é essa? Puxa saco. É discurso ensaiado, mas o ex-almirante finge dúvida na resposta. Ele é babaca pra caralho. Eu não estava presente nessa reunião. Nessa reunião estavam os outros 2 comandantes, mas eu estava em missão, provavelmente no Rio de Janeiro, se não me falha a memória. Se não me engano, a Marinha estava representada pelo secretário. Sim, senhor. Havia um almirante de esquadra que estava presente, não eu. Ou seja, dá no mesmo, não é hierarquia e disciplina? O careca fudeu com o ex-almirante. O advogado faz uma última pergunta e quer saber em quantos governos o almirante serviu. Objection, Your Honor. That's irrelevant. Servi a primeira vez quando o então ministro Jobim era o ministro da Defesa, ocupava o cargo de assessor de um dos 4 estrelas que assessorava ele. Depois eu servi no governo Dilma aos ministros diretamente. Eu era assessor militar dos ministros Celso Amorim, Jacques Wagner, Aldo Rebelo e Raul Júnior. Tirando o Celso Amorim, sequência cruel aí dos civis que os malditos milicos, os militares, adoram. E acabou o interrogatório do cínico Garni. E aí a chegada à vez do Anderson Torres. E ele vai ser rápido, porque a gente ainda precisa chegar num certo general. De lagarto. O Xandão começa perguntando sobre uma live. O senhor, nessa reunião ministerial, se manifestou sobre vários assuntos, vários trechos aqui. Porra, Alexandre de Moraes podia falar mais rápido também, hein? E eu gostaria, eu vou ler alguns trechos, porque gostaria de saber exatamente o que o senhor quis dizer com essas manifestações. A palavra foi passada ao senhor na condição de então ministro da Justiça. O senhor primeiro iniciou dizendo: bom dia a todos. Bom dia ao caralho. Presidente, com a sua licença eu venho falando um pouco sobre tudo isso aí que eu queria falar, e tudo isso aí foi a manifestação anterior do presidente com a narrativa contrária à justiça eleitoral, contra as urnas, e aí o senhor fala, abre aspas. Eu não sei nem se tem estrutura para ouvir o que a gente está falando aqui. Tem muitos aqui que eu não sei nem se tem estrutura para ouvir o que a gente está falando aqui. Com todo respeito a todos, mas eu queria começar por uma frase que a gente colocou aqui que eu acho verdadeira. Com todo respeito a todos, mas eu queria começar com uma frase que o presidente colocou aqui, que eu acho muito verdadeira. O exemplo da Bolívia é o grande exemplo para todos nós. Todos nós vamos se fuder. É o exemplo da Bolívia, é o grande exemplo para todos nós. Senhores, todos vão se foder. E a gente queria muito saber quem é que falou. É isso aí, é isso aí. É isso aí, tá certo. Quero deixar bem claro isso, porque se eu não estou dizendo que eu quero que cada um pense no que pode fazer, previamente, que todos vão se foder. Eu quero deixar bem claro isso, porque eu não estou dizendo que, eu quero que cada um pense no que fazer previamente, porque todos vão se foder. Ramagem, Anderson Torres, Mauro Cid, General Helena Braga Neto. Não sei foder. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Bolsonaro! Não sei foder. Por que o senhor quis dizer isso? Numa reunião ministerial, onde, diríamos, o assunto deturpou por uma questão eleitoral, política eleitoral, o que o senhor quis dizer com isso, comparando a situação eleitoral do Brasil com a Bolívia, e que todos iriam... Ministro. Essa eu quero ver. Flashback. O que fizeram na Bolívia? Prenderam a senhora Janine Enes,
que assumiu a cadeira deixada pelo presidente lá atrás, Evo Morales, até fugiu para a Argentina. Depois, quando a turma do Evo retomou a política na Bolívia, o que fizeram com a Janine Áñez? Aprenderam com a acusação, abuso, atos antidemocráticos. Soa alguma coisa natural no ouvido do povo brasileiro? Atos antidemocráticos? Qual foi o ato antidemocrático dela? A senhora Janine Áñez. A gente só deseja passar bem com você, meu bem. Janine Áñez. Com você, meu bem. Janine Áñez. Caralho! Alguém sabe onde está a senhora Janine Áñez hoje em dia? Está presa. Nós devemos aprender com o erro dos outros. Alguém conhece a senhora Janine Áñez? Pouca gente conhece. Tenho certeza, eu jamais serei uma Janine. Jamais. A flashback. Ministro, eu peço desculpas pelas palavras, realmente faltei com a polidez ali num momento que não deveria. Seu Rolando Lero! That's irrelevant. Era uma reunião fechada, talvez eu não estivesse muito bem naquele dia e acabei me excedendo nas palavras. O que eu quis dizer com isso aí, ministro, é que se nós perdêssemos a eleição, tudo que foi construído no governo do presidente Bolsonaro, e eu considero um governo de muitas entregas, um governo de muita austeridade, tudo isso seria perdido. Todo o nosso trabalho seria perdido. Essa era a minha visão. Muitas entregas. Paulo Guedes! E muita austeridade, principalmente na esteira da campanha de 22. Há ainda um outro trecho em que o senhor diz, abre aspas... Realmente é ameaçador o que está acontecendo. Do lado de lá, ameaça, ministro, direto de lá para cá. Porque realmente é ameaçador o que está acontecendo. O que seria ameaçador, doutor Anderson? Esse pedaço apenas eu não consigo me lembrar, ministro. Tá de sacanagem, né? Então eu continuo aqui. Porque realmente é ameaçador o que está acontecendo. Do lado de lá, ameaça, ministro, direta de lá para cá. Se meta e eu lhe prendo. Do lado de lá, ameaça, ministro, direto de lá para cá. Se meta e eu lhe prendo. Isso seria uma referência ao Supremo Tribunal Federal? Não, de maneira nenhuma, ministro. Continua aqui entre aspas. Se meta e eu lhe prendo. Se meta e eu passo o mandado. Questione. Quer dizer, a gente pode questionar. Se meta e eu lhe prendo. Se meta e caça o seu mandato. Questione, quer dizer, a gente não pode questionar. É o fim do mundo, senhores. O Xandão fala do núcleo de desinformação. E é essa a questão. Nunca foi sobre questionar o sistema eleitoral. O objetivo era minar a confiança numa instituição com objetivo golpista. O senhor, porque das duas, uma. Ou o senhor tinha esses elementos, e aí tinha que tomar uma providência como ministro da Justiça, que não houve, ou o senhor não tinha esses elementos, e aí contribuía com o núcleo de desinformação. Exatamente isso. Em que contexto foi dito isso, doutor Anderson? Ministro, a reunião foi no dia 5 de julho de 2022. 5 de julho de 2022, às vésperas da eleição. Sim, no dia 1º de julho de 2022, ministro, 4 dias antes, e no dia 2 de julho do mesmo ano, 3 dias antes, saíram essas duas matérias aqui, ministro, que eu até trouxe, uma matéria da Veja e uma da CNN. O título de uma: Marcos Valério delata a relação do PT com o PCC. A outra: em suposta delação, Marcos Valério em delação, Marcos Valério cita suposta ligação do PT com o PCC. Foi com base nessas duas matérias, eu não tinha um conhecimento interno da Polícia Federal a respeito disso, mas foi com base nessas duas matérias que eu falei. Então tudo bem. O que essa suposta relação entre o PT e o PCC tem a ver com, nas palavras do Anderson Torres, o exemplo da Bolívia? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E o Anderson estava inspirado naquela reunião, hein? Hoje réu, Walter Braga Neto. Esse bosta Braga que é um neto. Que, inclusive, em julho não era mais ministro, porque já estava desincompatibilizado, mas mesmo assim estava participando de um ato oficial no Palácio, numa reunião ministerial. Tá certo isso? Ele disse... Só observar que saiu uma notícia agora dizendo, o Fachin dizendo que a auditoria não muda o resultado da eleição. Eu não sei se os senhores já viram isso. Saiu uma notícia agora dizendo, o Fachin dizendo que a auditoria não muda o resultado da eleição. Não sei se os senhores já viram isso. Ao que o senhor responde... Depois que der merda, não muda nada. Depois que der merda, não muda nada, não. E nesse contexto, então, o presidente Bolsonaro afirmou... A gente não pode deixar isso correndo solto.
tá? E eu vou ter que tomar providência. E tenho certeza que não vou ficar sozinho nessa guerra aí, que está em jogo. É todo mundo aqui, é eu, minha família. Que deveria tomar uma providência, mas não ficaria sozinho nessa guerra. Aqui, de novo, era um ataque às urnas eletrônicas e à justiça eleitoral? De maneira nenhuma, ministro. Não, nada a ver. Tanto não era que o Bolsonaro fala isso aqui imediatamente depois. Inclusive a fraude não é só para presidente. Nós conseguimos muita coisa, não dá para falar aqui agora, em cima de pessoas preocupadas com a eleição no seu respectividade para Senado ou governo do Estado. A fraude vem geral, vamos assim dizer. Era um ataque às urnas eletrônicas e à justiça eleitoral? De maneira nenhuma, ministro. Vai se lascar, porra! Mas continuando, o Xandão entra nas blitzes da PRF. E o Anderson culpa a sua então número 2. Após o primeiro turno das eleições, a doutora Marília produziu alguns BIs que traziam uma métrica de 75% de votos dos candidatos, aqueles que fizeram mais de 75% dos votos em algum estado brasileiro, versus o partido político do prefeito, como que se isso fosse um indício de crime eleitoral, uma eventual compra de votos, enfim, alguma coisa nesse sentido. Ele meteu essa. Ela fez uma apresentação sobre isso, mas eu entendi naquele momento, ministro, que isso não representava um indício. Eu nunca tinha visto essa métrica, eu acho que isso não era um indício, era normal que em alguns estados, em alguns locais, um ou outro candidato fizesse mais de 75% dos votos, nós sabemos disso, tem alguns lugares no Brasil, e ela me apresentou essa métrica, mas foi uma métrica que foi de plano ali descartada, porque eu não entendi que isso seria um indício de crimes eleitorais. Pois é, não é. Mas mente loucamente, rapaz. A Polícia Federal apreendeu o celular da doutora Marília Ferreira de Alencar e extraiu diversos dados que constam nos autos, mas nesse período pré-eleitoral há algumas trocas de mensagens com o senhor, mas todas as mensagens excluídas. Por que será? E a exclusão da mensagem em relação a essas, diferentemente de outras, não houve a possibilidade de recuperá-las. O senhor se recorda do qual? Porque o senhor mesmo disse ela não era uma subordinada direta do senhor. Não era. Havia o doutor Carrijo, então o senhor se referia mais a ele. Então, normalmente a troca de mensagem deveria ser com o doutor Carrijo. Então o senhor se recorda? Não, pode ser matérias. Tá de sacanagem. Ela me mandava muitas matérias jornalísticas, muita coisa que estava andando nos grupos da própria Polícia Federal, como ela estava na inteligência, ela monitorava isso. Nós dois como delegados de carreira, muita coisa de interesse nosso ali andando nos grupos da Polícia Federal, ela fazia essa filtragem e me mandava bastante. Mas por que então essas mensagens o senhor excluiu, o senhor e ela excluíram? Ela? Eu acho que não fui eu que excluí, ministro. Está excluído para os dois, aquela exclusão? Sei, eu acho que não me recordo. Não me recordo de excluir. Não me recordo. Mas vai ficar melhor, calma. Calma, que piora. Porque, até aproveitando aqui essa questão, o seu aparelho celular não foi possível a análise, porque quando do seu retorno dos Estados Unidos, o aparelho ficou por lá. Por que será? Houve o extravio do aparelho celular? Eu perdi meu telefone, ministro. Vocês estão de brincadeira. Ali, naquele momento, acho que até aquele momento, o momento mais duro da minha vida. Mais duro? É duro pra mim. Eu com 3 crianças pequenas nos Estados Unidos, saí daqui como secretário de segurança e saiu minha prisão no dia 10. Isso me deixou completamente transtornado. Completamente transtornado. Totalmente transtornado. Eu não tenho vergonha de falar. Eu tenho vergonha de falar isso. Realmente, eu perdi o equilíbrio completamente com aquela notícia da prisão. 3 crianças pequenas nos Estados Unidos, a primeira vez, a realização de um sonho das crianças. Estou se vitimizando. Estou num pesadelo para mim e nesse contexto eu acabei perdendo meu celular. Perdeu o telefone, não lembra de apagar as mensagens. A doutora Marília comentou no grupo, entre aspas, achei que o 01, o senhor falou bem ontem na reunião, ao que Fernando de Souza de Oliveira, delegado, à época diretor de operações do Ministério colega dela, ao que Fernando respondeu, falou bem, demais isento. Pega aí, qual é? Aí não. O que Marília respondeu isento porra nenhuma, foder. Porra, caralho, porra. Meteu logo um 22. Capitão do povo. O que ela quis dizer com isso na reunião? Eu acho que isso foi uma brincadeira sem graça dela. Eu realmente não misturo as coisas, ministro. O assunto volta ao acampamento no QG do Exército. Ministro, a partir do dia 12 de dezembro do ano anterior, eu fiquei bastante
Chateado. Preocupado com a questão dos acampamentos. Falando sério? Até então, não havia tido nenhum ato violento, não havia tido nada, mas depois daqueles atos no centro de Brasília, a tentativa de invasão da sede da Polícia Federal e tudo aquilo que aconteceu ali no dia 12... Atos de vandalismo em Brasília. Na noite de ontem, manifestantes incendiaram 4 ônibus e 10 carros. Pelo menos 7 veículos foram depredados. Tudo começou quando bolsonaristas radicais tentaram invadir a sede da Polícia Federal em protesto pela prisão do cacique Sererê Chavante, que é apoiador de Jair Bolsonaro. O Alexandre de Moraes, ou ele pede a saída, ou ele renuncia do cargo da Suprema Corte, ou eu pego ele no pescoço e tira ele. Lula não vai tomar posse! Eu fiquei, no mínimo, cismado com aqueles acampamentos. Eu esperava que o novo governo assumisse e imediatamente tirasse os acampamentos dali. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Já no primeiro dia ou na primeira semana, no máximo, do novo governo. E isso não aconteceu. Por que será? Diz aí, Zé Múcio. Eu tenho parentes lá. E é uma manifestação da democracia. Acho que aquilo vai se esvair. Deu errado. O Anderson jura que viajou na véspera do dia 8 em viagem de férias marcadas anteriormente. Por coincidência ou não. Passagem cobrada bem antes e que havia um protocolo que não foi cumprido. Doutor Anderson, desse protocolo que o senhor acabou de fazer a leitura, nós podemos observar que no dia 8 nada foi respeitado. O que eu vi no dia 8 foi uma polícia inerte, que não fez absolutamente nada. Eu sou nascido e criado em Brasília, já participei de inúmeros atos aqui e tudo mais, e nunca vi a Praça dos Três Poderes desguarnecida. Não tinha contingente policial nenhum. Não tinha nenhum. Nunca vi isso na história. Isso nunca aconteceu. A polícia não fez nada, estava inerte. Os viaturas, os policiais, todos eles parados. E depois, vídeos que foram que circularam por aí, da participação deles, que eles convidaram manifestantes para entrar e tudo mais. O que eu vi, o que eu presenciei, foi uma polícia, né, um contingente ínfimo. Inclusive, eu quero até dizer ao senhor que, no momento que eu cheguei, quando eu passei pela barreira, a quebradeira já tinha acontecido. Então, se a quebradeira já tinha acontecido, por que essas 2 barreiras de policiais não nos avisaram ou até mesmo não nos impediram de seguir adiante? Nada foi respeitado. Houve a liberação para a esplanada dos ministérios, não houve o isolamento da Praça dos Três Poderes, houve a autorização ou a omissão para que os manifestantes utilizassem armas brancas, mastros, ou seja, eu entendo o que o senhor diz aqui, até porque juntado aos autos esse protocolo, mas por que nada foi cumprido? Ministro. O senhor mesmo disse que, apesar de estar à distância, estava em contato com o seu secretário executivo. Ministro, apontar é difícil apontar, mas eu também não posso deixar de colocar aqui. Eu vejo que houve uma falha muito grave no cumprimento do protocolo. A culpa é de todo mundo, menos do Anderson. Eu mandei essa mensagem pro meu secretário executivo Fala logo, porra. Liguei diversas vezes pro comandante da PM para perguntar para ele o que estava acontecendo, onde é que houve a falha, mas ele estava no meio da confusão. Ele praticamente não me atendeu ali naquele momento. Eu falei rapidamente com ele, liguei pro governador, liguei pro Procurador-Geral de Justiça do DF. E ninguém para perguntar o que o Ibanez falou. Bom, o Anderson continua mentindo loucamente e... Eu tenho mais 2 questões muito rápidas. No interrogatório, o juiz não pode contraditar o réu. A sorte do senhor, doutor. Alegria! Eu fui acusado ali durante muito tempo, ministro. Desculpe. Por favor. Eu fui acusado ali no início, volto a dizer, foram os piores dias da minha vida, como se eu fosse o grande arquiteto de tudo que tinha acontecido. Por que será? Pelo fato de ter trabalhado com o presidente Bolsonaro e estar na secretaria. Acertou, miserável. O Anderson culpa a PM do DF e o Exército pelo dia 8. A gente frequentou o Palácio Planalto, o senhor frequentou o Palácio Planalto. A gente sabe que ali embaixo tem um batalhão que fica ali direto. O pessoal ali, sempre que a gente chegava, que a entrada principal estava bloqueada, a gente entrava pela outra entrada, a gente passava pelos militares ali, todos prontos. Me chama muita atenção a facilidade com que o Palácio do Planalto foi invadido. Pra caralho! O Congresso e o Supremo, a gente sabe que não tem essa mesma segurança, essa forma de combater isso ali imediatamente. Me chamou muita atenção isso. Lembram do policial dando ordem pra tropa, né? Bora, Exército! Faz a linha, porra! Dá ordem aí, caramba! Comanda tua tropa, porra! E acabou o interrogatório do Anderson Torres. E sim, era pra gente trazer o interrogatório do Heleno ainda nesse episódio. Mas isso é
é enganar. Pois é, era, mas... Deu errado. Deu muito errado, general. A verdade é que justiça foi feita. A peleja entre o general e o seu advogado de defesa merece um episódio exclusivo. E ainda, depois do general com pele de lagarto, a gente vai ter Jair, o general defensor da transparência e o Braga Neto, que é um bosta. Vem, pianinho. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio são áudios de Rádio Band News FM, ICL Notícias, Canal Meio, Notas Taquigráficas do Senado, Meteoro Brasil, Intercept Brasil, Thiago Santinelli, UOL, Folha de São Paulo, Cara do Engarrafamento da Brasil, Podcast Benjamin Múcio, Casimiro, Metrópolis, Game of Thrones, Vitinho, Falha MR do Maurício Ricardo, Podcast Ilustríssima, Agora Brasil, TV Meio, TV 247, Leandro Hassum, Marília Mendonça, Maiara e Maraísa, Programa Cadeia, Cara Tapa, Poder 360, Rui Orlando, Andréa Werner, Midcast, Globo News, Olha Quem Está Falando, CBN Política, TV Afiada, Planalto, TV Brasil Gov, Flow, Nickelodeon, Planet Ramp, Jorge Vulgo Dudu, Opaí, SBT News, Choque de Cultura, Cavé História TV, Caelzinho Ferraz, Escolinha do Professor Raimundo, André Perfeito, Gil Brother, Hermes e Renato, Franciel Cruz, Galãs Feios, Ariel Palácios, Rafa Mon, Thaís Bilenque, Natuzaneri, Angu de Grilo, Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Bebel da Bebel Books, Elô D'Angelo, Carol Ítalo, Ana Bonassa, Letícia Sarturi, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Bagaceira Chique, Aviões e Músicas, Diogo Defante, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Podcast Pauta Pública, Ian Neves, Professor Pasquale, Zorra Total, Rede TV, João Carvalho, Rich, Rádio e TV Justiça, Sai de Bamba, Câmara dos Deputados, Valem Bandeira, Planeta Azul, No Estilo, Clipes do Balde, Chico Bento, AFP Português, Marco Antônio Vila, Band Jornalismo, DPF Tubes, Minutos Psíquicos, Rede Globo, Brian McKnight, Greg News, Jogo Político, CNN Brasil, Drauzio Varela, Januário de Oliveira, Nenho, Tá Dando Onda, Cine Trash, Falha de Cobertura, Walter Alfaiate, 5 Alguma Coisa, TV Senado, Erasmo Carlos, Esse Menino, Tati Quebra Barraco, Um Príncipe Nova York, Thiago Arruda, Os Donos da Bola, Sam Puncher, Léo Dias, Thiaguinho, Juliane Furno, Jovem Pan, Tim Maia, TV Alerj, TV Justiça, Regina Roca, Canal Curta, Chaves, Cocoricó, Jornal da Gazeta, Jackson Vilar, Bonitinha Mais Ordinária, Village People, Pânico, Roteirices, George Michael, Claudinho Bochecha, El Chan, Band Rio Grande do Sul, Fuxico Gospel, Futurama, A Fazenda, Esporte TV, Tradição, Rádio CBN, Ronivon, Veja, Diário de Pernambuco, Marinha do Brasil, Programa do Ratinho, Edilene Silva, Fantástico, Jeff Beck, Zumbis em Brasília, Ed Mota, Arquivo X, Felca, Dom e Juan, Auriverde Brasil, Mídia Ninja, TV Câmara Distrital, Raça Negra, Samuel Mariano, Bahia Cast, Desmascarando, The Noite, Leda Nagli, Vitor Camejo, TV Quase, Guilherme Boulos, Podcast, Conversa com Bial, Emanuela da PC Associação, Podcast, Flip, Casé TV, Inteligência Limitada, Hoje Tem, MTV, MC Creu e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília @gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora. Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Lembrando da promoção na loja, em loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Desconto na loja inteira. 15, 17, 18%, tem tudo quanto é desconto. Dá pra pagar em até 3 vezes no cartão de crédito. É nóis. Acabou? Não. O ex-presidente Jair Bolsonaro já teria sinalizado ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que pretende indicá-lo para disputar a presidência da República em 2026. Se você, governador, largar o Republicanos e entrar no PL, essa é a condição de Jair Bolsonaro para o eventual apoio a Tarcísio de Freitas. Se for verdade, teria que se perguntar ao Tarcísio se ele fez aquele acordo corrupto com o Bolsonaro de dizer que vai dar um golpe militar caso o STF diga que a anistia ou o indulto é inconstitucional. A ver. O que deixaria o posto de vice em uma chapa presidencial para uma sigla aliada de direita. E aí o nome que a gente ouviu é o nome... Alexandre Frota! Não. É o nome da Tereza Cristina do PP. Senadora e ex-ministra de Bolsonaro. Pô, toda hora isso, cara. Flashback. Hoje os jornais dizem que você vai trocar o vice, que não é mais o Braga Neto, e sim a ministra Tereza Cristina. Eu nem falei que é o Braga Neto meu vice. Tomar no cu, cara. Como é que eu vou trocar? Eu vou trocar de esposa, se eu nem casei ainda. Você gostaria de tê-lo como vice? Cotadíssimo, cotadíssimo. E a ministra Tereza Cristina também está cotadíssima? Cotadíssima, excelente pessoa também.
Excelente pessoa. And a flashback. Há uma indicação de uma aliança entre Tarcísio e Michele Bolsonaro, mas Bolsonaro tem sido resistente. Bolsonaro acha que Michele Bolsonaro tem chances reais de ser eleita ao Senado Federal, aqui pelo Distrito Federal, e realmente tem. As pesquisas mostram que ela é líder. Olha o tamanho da merda. Acabou? Não. Sabem quanto que nós gastamos com os ricos? Vocês sabem quantos bilhões a gente dá de isenção para os ricos desse país que não pagam imposto? 860 bilhões de reais. 4 vezes do Bolsa Família. Agora, o que a gente dá pra eles é investimento. O que a gente dá pra vocês é gasto. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Acabou. Porra, acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Mas muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você. Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpe. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma. Relaxa. Pronto, tá bom. Era isso? Acorda, vagabundo. Acorda. Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Abraço. Deus proteja a todos. Creu.